Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje o programa é um pouco diferente. Geralmente ele tem 3 convidados, e geralmente os 3 convidados de ramos totalmente diferentes, e o tema é livre. Dessa vez o programa está sendo gravado ao vivo e nós temos 5 convidados, além de 2 debatedores. Então é um programa especial de 1h30. Eu espero que vocês gostem, apesar de não ser aquilo que normalmente a gente faz aqui no canal, mas vamos falar basicamente dos impactos e desafios que o tarifaço acabou trazendo para o Brasil, além de outros temas como, por exemplo, o cenário macroeconômico global, questões relativas ao ajuste fiscal. Também vamos falar de COP30, vamos falar de o impacto nas fusões e aquisições, enfim, tema um pouco amplo também, falando comportamento de juros, enfim. É uma espécie de overview sobre o cenário brasileiro e que a gente precisa fazer daqui para frente para melhorar a performance das nossas empresas. Então, entre os meus convidados, eu tenho aqui o Gustavo Werneck, que é CEO da Gerdau, temos aqui o Diego Barreto, que é CEO do iFood, Simone Morato, que veio dos Estados Unidos para falar com a gente, CEO do Safra National Bank, Wanderson Aquino, que é CEO e fundador do Mentory Bank, e Gilberto Tomazoni, que é o CEO global da JBS. Então, nós temos aqui 2 empresas que foram afetadas diretamente aí pelo tarifaço, né? Mas, antes de começar a gravação, Gustavo falava que não adianta perder o sono por algo que não está no seu controle, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa e não pode deixar simplesmente o barco correr. O que a Gerdau está fazendo para tentar minimizar os impactos dessas recentes medidas? Bom, queria cumprimentar a todas e todos, né? Luiz, é verdade, assim, cada vez a gente controla menos, né? Nesse mundo tão complexo aí, e o mundo se desglobalizando e cada vez mais os países colocando barreiras e tarifas, né? Então, para nós na Gerdau, assim, a gente vem acompanhando todos esses movimentos ao longo do tempo, tá? E de certa forma, essa decisão do tarifaço, ela não nos surpreendeu, porque a gente já vem, desde a primeira administração do Trump, acompanhando os mecanismos que ele tem usado, né, para fortalecer a indústria nacional, né? Me lembro que na primeira administração, ele, logo no início do segundo ano, ele acionou a seção 232 do Trade Act, por justificativa de segurança nacional, ali ele já começou a colocar tarifas um pouco mais rígidas, né, para alguns produtos, como exemplo o aço, né? Isso tem nos estimulado, né, ainda mais a gente operar nos Estados Unidos como empresa local, né? Por outros motivos, não só o tarifaço, a gente vem ao longo dos anos separando as nossas empresas, não tem nenhum fluxo mais de produtos entre a Gerdau no Brasil e a Gerdau nos Estados Unidos, para de fato a gente poder viver a economia americana, operando como uma empresa americana, na sua cultura, no seu jeito de fazer negócio, né? Então, para nós, assim, isso é um movimento que a gente entende como acertado, porque nesse mundo cada vez mais complexo, né, e dimensões que às vezes a gente não domina muito bem, como a própria dimensão militar, rearmamento, coisas como essa que tem feito com que os países se fechem ainda mais. Então, a gente operar localmente em cada uma das geografias que a gente opera, a gente entendeu como um movimento importante, a gente vem nessa jornada e tem se mostrado até esse momento como uma decisão, de certa forma, acertada. Agora, dentro do mercado que vocês atuam, o Brasil exporta basicamente o aço no estado bruto, né? A maior parte das exportações, sendo que existe digamos, uma capacidade ociosa das siderúrgicas americanas que poderia, em tese, suprir um aço sobretaxado brasileiro. Só que eles não produzem exatamente o que nós temos a oferecer a eles, não é isso? O Brasil, de certa forma, setorialmente, né, ele exporta semi-acabados para serem processados nos Estados Unidos. Mas para nós, a gente já não faz isso há muitos anos, né? Então, a gente produz localmente nos Estados Unidos, né? Então, desde a produção do aço bruto até os produtos acabados para utilização do consumidor final. Então, para nós, essa questão do tarifaço, no sentido dele colocar tarifas adicionais para o aço semi-acabado exportado para os Estados Unidos, ele não nos afeta. Uhum.
Agora, Tomazoni, a gente tem uma situação semelhante no seu caso, que a JBS também tem uma presença forte nos Estados Unidos, mas pelo que nós andamos vendo, não tem como os Estados Unidos produzir a carne suficiente que poderia ser sobretaxada aqui do Brasil, né? Tem primeiro uma redução do rebanho americano e, ao mesmo tempo, não se pode importar o gado do México, porque recentemente isso foi proibido. Então, o preço da carne nós vimos subindo bastante no mercado interno americano. Como é que isso impacta a JBS e o que é que vocês estão fazendo? Bom dia a todos, prazer estar aqui. Sim, é um pouco semelhante ao que o Gustavo acabou de comentar aqui. Nossa maior operação é nos Estados Unidos, mas nós estamos presentes em 20 países diversificadamente. Foi montada essa plataforma global com o grande objetivo de fazer frente aos ciclos naturais que os nossos negócios têm, ou ciclos eventuais, como sanitários e companhia. Num momento como esse, que você vê também problemas geopolíticos, toda essa diversificação ela ajuda muito para acontecer. Os Estados Unidos exportam também carne. Ele produz, exporta. O momento do ciclo de produção de carne nos Estados Unidos está em baixa, que é natural, todos os negócios passam por ciclos de baixa. Então, o Brasil, no momento, está bem, a Austrália está bem, os Estados Unidos está no ciclo de baixa. Vai, há alguns anos, voltar para o ciclo de alta e assim os ciclos vão se renovando, por isso nós montamos essas plataformas. Então, os Estados Unidos, num momento como esse, pode deixar de exportar alguns cortes que exporta, porque são carnes muito valorizadas, os cortes que exportam, deixar dentro do mercado americano, né? Ou ele pode, o fato de o Brasil, por exemplo, estar enfrentando uma tarifa, ele pode buscar alguns outros países compensar o que o Brasil não está fazendo, como a Austrália ou outros países podem fazer. Mas eu vejo que esse mercado de carne, ele é um mercado que não tem capacidade sobrando num lugar ou no outro, ele vai se reequilibrar. Então, é cedo para saber o que vai acontecer nos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos deixa de exportar para algum lugar, mantém no lugar, ele abre um espaço onde ele deixou. Se algum outro país vai passar o Brasil, ele vai abrir o espaço. Então, a gente pode experimentar um reequilíbrio de mudanças de geografias, mas no final os mercados são vasos comunicantes e vão se normalizar. Assim, para nós na JBS, o impacto, apesar do Brasil exportar o nosso negócio 15% para os Estados Unidos, né, para o negócio do Brasil como um todo, ele não é impactante. Mas agora, algumas fábricas nossas, em alguns municípios, para essas fábricas né? Globalmente, ele não é material para nós. Simone, você que é baseada em Nova York, como é que a comunidade americana está vendo essa situação e como é que eles avaliam o impacto que isso tem na economia brasileira? Eu queria dizer que eu tenho discutido muito esse assunto porque o impacto maior é nos compradores americanos. Então, se você olhar, eu estava até perguntando para o Gustavo, a gente conversou de Gerdau e de JBS, que tem plantas lá fora, mas a gente estava comentando sobre papel e celulose. E a Kimberly-Clark compra basicamente do Brasil, Procter & Gamble e tudo isso, a Suzano exporta muito para lá, seus principais clientes estão lá. Então, o grande poder de negociação vem do lado das empresas americanas, tanto que o ferro Gusa acabou ficando fora da tarifa e tudo isso porque precisa para o setor siderúrgico lá. Então, todos se preocupam muito lá com a questão da inflação. Existe uma pressão muito grande do presidente Trump para corte de juros. Ele tem deixado isso muito claro quando ele critica pessoalmente o presidente do Fed e querendo indicar outros membros do Fed que são um pouquinho mais conservadores nesse sentido, mas a gente já viu um repique pequenininho na inflação. Essa semana eu estava com uma pessoa do setor de retail, ele tem lojas que importam roupas e outros acessórios da China e de outros países,
E ele me falou claramente, tem a tarifa, aumentou sem dúvida, mas eu estou conseguindo repassar para o preço final. E o preço final numa cadeia de lojas que vende direto para o consumidor americano. Então eu acho que essa é a grande preocupação do mercado americano em relação à inflação e em relação a juros, porque existe essa pressão, emprego deu uma diminuída, se vocês virem os últimos números da economia americana, deu uma quedinha na questão do emprego, então o Fed já começou a ficar preocupado, foi a primeira vez agora em Jackson Hole que o Powell disse que poderia pensar em cortar juros, mas que é um equilíbrio difícil entre emprego e inflação. Já que você falou em juros, eu vou pedir aqui para o Wanderson fazer um comentário em relação a esse cenário aqui no Brasil, porque saiu uma nota, se não me engano hoje ou ontem, falando que 10% da renda familiar brasileira são comprometidos com o pagamento de juros. Como é que você está vendo justamente essa alavancagem da família brasileira e como é que isso impacta na nossa economia? Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Luiz, pelo convite. É uma reflexão que a gente está fazendo internamente. Historicamente, nos últimos 3 anos, nós tínhamos uma base dos nossos clientes que 35% eram tomadores de empréstimos conosco. E esse número se mantinha, ele era bem linear. Agora, no ano de 2025, esse número saltou de 35% para 45%. Então, a base da pirâmide está alertando para algo está acontecendo, eles não estão dando conta de pagar, de passar pelo mínimo que deveria o brasileiro para se manter. Apesar da taxa base de juros estar alta e ser conhecida de todos, o que a gente deve também refletir é sobre como essa taxa efetiva nas empresas médias, nas pequenas e médias empresas. Hoje o empresário está pagando em torno de 40% de juros no final. Isso é um número muito alto, muito mais alto do que qualquer forma de empreender, né? O Brasil não é saturado em nenhum dos pontos dos diversos ramos econômicos que a gente tem aqui, com uma tendência muito forte, uma dedicação a empreender. Só que o empreender hoje está cada vez mais difícil, porque você não pode ter uma empresa que consiga dar 60% de lucro para poder ter tanta juros agregado. E aí o Brasil cada vez mais vira esse país que exporta matéria-prima ou produtos semi-acabados e tem uma dificuldade de investir em tecnologia, em escala, para poder ser um Brasil que exporta produto final, por um custo Brasil que tem 2 ofensores muito fortes, que é os juros e os impostos. A gente não consegue fazer um raciocínio real e efetivo sobre a carga tributária no Brasil. A gente não consegue fazer um raciocínio, e acho que nem vem se procurando fazer esse raciocínio em toda a história do Brasil na questão dos juros, né? O Brasil precisa ter um país mais efetivo e mais competitivo em produto final, e um grande ofensor com certeza é os juros. Historicamente, apesar de subir ou baixar um pouco a taxa de juros, o efetivo final que é impactado pelas empresas médias no Brasil, ele continua sempre linear e o mesmo e de forma muito pesada. Agora, tem alguns mercados que acabam surgindo e surpreendendo, como, por exemplo, o mercado que o Diego atua, né? A gente praticamente não tinha muito delivery no Brasil e com a pandemia esse mercado surgiu, se expandiu. E conta pra gente como é que está hoje e, principalmente, qual é a tua perspectiva até o final do ano. Sabe que essa é uma visão que todo mundo tem, mas ela é errada. Na verdade, o mercado de food delivery ele cresce a taxas exponenciais desde 2016 e a pandemia não é um turning point nesse mercado. Na verdade, a pandemia... Para mim, pelo menos foi. Mas ela foi um turning point do varejo. Você não comprava uma camiseta, você não comprava uma geladeira, você não comprava um tênis, você passou a comprar. Mas na parte que você lembrar, você pede uma pizza no sábado, domingo, por telefone, há 30 anos atrás, na sua casa, né? E isso vem aumentando exponencialmente, em especial com o advento da tecnologia digital, dos smartphones e tudo mais. Esse mercado nosso, ele é um mercado que, na prática, ele tem sido, o crescimento dele, uma consequência da capacidade de inovar, gerando, em última instância, mais produtividade. As pessoas não estão comendo mais. Isso não existe. As pessoas estão comendo mais ou menos do que elas comiam. Obviamente que com o aumento da renda isso tem um efeito, mas não é esse o efeito. O efeito foi possível criar tecnologias que tornassem um determinado serviço, que é a entrega de comida, mais barata constantemente, aproximando cada vez mais o custo de comer fora com o custo de comer dentro. Então, o que existe é um processo de substituição. Então, o que existe, o fruto do que você mencionou aqui no Brasil,
foi um advento muito forte de uma mentalidade empreendedora associada à disponibilidade de uma tecnologia que até então não existia, que era o software. Essa descentralização que sai das grandes empresas e vai para o pequeno empresário, em última instância, permite ele começar a produzir. É por isso que a gente fala de startup no Brasil nos últimos 20 anos, fala nos Estados Unidos nos últimos 40, porque existe esse processo. Então, o nosso mercado é fruto disso. No ano passado, a gente atingiu 120 bilhões de vendas. Esse ano, a gente deve chegar nos 140, 150 bilhões de vendas. E, de novo, o motivo vem único, exclusivamente, de inovação, reduzindo o custo de servir e, portanto, fazendo esse processo de substituição. Falando em inovação, é uma curiosidade particular minha. Esse consumo de Ozempic e Mounjaro afeta o teu negócio? Afeta positivamente. O que mais cresce no iFood hoje é farmácia. Não por causa do Ozempic, não por causa do Mounjaro, mas é o que mais cresce hoje, de novo, por essa mesma lógica. Né? Para pensar, uma pessoa hoje sai de uma consulta médica e entra e pede, e em 20 minutos recebe na casa dele antes dele chegar da consulta em casa. Então, você vê, a lógica de você conseguir reduzir preço, melhorando serviço, isso leva para um outro comportamento. Mas, sem dúvida alguma, está entre os itens que mais crescem, Ozempic e Mounjaro. E o supermercado também? iFit. Exato. iFit. Vamos criar o iFit. O supermercado também está O supermercado também. O supermercado, ano passado, cresceu 50%, ano contra ano, e esse ano vai crescer uns 60%. É um mercado que cresce muito. Esse é o mercado mais complexo, porque a operação do supermercado ela é muito mais difícil. Né? Pensa que pedir num restaurante é pedir 3, 4, 5 itens, no supermercado é pedir 60, 40. Então ele é mais complexo, ele está mais sujeito a uma ruptura. Então o processo tecnológico ele é mais lento para poder ajustar toda essa cadeia. A gente está começando a chegar lá, e aí as taxas de crescimento já estão chegando nesse nível. Mas você sabe que esse fenômeno dessas drogas e GLP-1, eles afetam o consumo de proteína. Porque... Positivamente. Eu falei, nos Estados Unidos tem 15 milhões de usuários e tem o crescimento do consumo de proteína, porque um dos efeitos colaterais é a perda de músculos. Então, a proteína afeta diretamente o nosso negócio. A gente tem sentido no mundo inteiro o crescimento do consumo de proteínas. Não só por isso, por outros fatores que a proteína é saudável, mas também por isso. Vocês compraram um negócio de ovos? Né? Eu acho uma participação. Então eu pensei porque frango e ovos, o consumo está aumentando muito por conta disso, Aloysio. Bom, nos Estados Unidos vocês têm uma operação grande de frango e suíno. De frango muito grande e de suínos também. Não tem ainda delivery de aço, né? Tem. Hoje mais de 30% da nossa comercialização de aço no Brasil é através de plataformas digitais. Conta isso para a gente. A gente achava que não seria. Novidade. Porque o Brasil ele tem ainda é muito fragmentado assim, o varejo. O Brasil tem quase 150 mil lojas de material de construção. Isso não tem nos Estados Unidos. Tem os grandes Home Depots, né, as grandes lojas de departamento. Aqui no Brasil não, é muito fragmentado. Então essas 150 mil lojas de material de construção, elas foram ao longo do tempo tendo que aumentar a produtividade, reduzir seus custos. Então, o que acontece hoje é que o dono da loja, quando ele fecha ali às 17, 18 horas, ele vai para o computador colocar o pedido. Não tem mais aquele vendedor de pastinha, ele não tem tempo mais de atender um vendedor de aço que vai lá para poder vender, né, de aço, de cimento. Então, hoje, depois do expediente, ele fica usando uma plataforma digital para poder comprar os materiais de construção que ele vai revender na sequência. Né? Então, ele faz isso com aço também. Tá? Quer dizer, é um delivery B2B, então. Ainda tem questões de logísticas que impedem de ser assim quase um just in time, mas a evolução tem sido muito significativa também, né? Então, não tem nada que não possa ser vendido, né? Se quiser entrar em plataformas digitais hoje, quiser comprar aí um Boeing 747, é capaz de conseguir comprar, né? Bom, ainda não inventaram o programa de TV por delivery, mas a gente vai tentar continuar nesse caminho. Aloysio, você viu que a Hertz e a Amazon fecharam um acordo para vender carros usados da Hertz na Amazon? Acabou de sair essa semana. Então, realmente, acho que é um mundo que não volta mais e tudo está sendo muito digitalizado. Vamos começar esse segundo bloco com a participação especial do Arthur Gonçalves, que é CEO da Asper. Arthur, eu queria saber quais são os impactos do tarifaço na área de tecnologia. Conta para a gente. Luiz, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Um prazer estar aqui dividindo esse debate com grandes líderes empresariais. O tarifaço não deve ter um impacto importante
no setor de tecnologia por um motivo simples. O Brasil não é um grande produtor e exportador de tecnologia, em especial para o mercado americano. Na verdade, muito pelo contrário, é a gente quem importa tecnologia dos Estados Unidos. Quando a gente fala, então, de cibersegurança, a gente importa alguma coisa perto de 90% de tecnologia dos Estados Unidos. Então, por esse motivo, a gente não vai ter um impacto de tarifa direto. Por outro lado, é natural que, num momento desse de crise, as empresas entrem naquele modo de aumentar a sua eficiência operacional e de reduzir custos. E aí o que você pode ter é uma retração de investimentos internos por parte das empresas em tecnologia. Você pega um grande banco, por exemplo, queria lançar um novo aplicativo, uma nova plataforma, e investir 50, 100 milhões de reais nesse projeto, possivelmente ele jogue isso um pouco mais para frente, até ter certeza de como é que esse cenário geopolítico se resolve. Mas aqui eu destaco um pouco, Aloysio, cibersegurança desse cenário. Eu acho que cibersegurança, na verdade, vai andar numa mão meio que inversa, porque investir em cibersegurança é mitigar risco. E a gente está num cenário onde todo mundo aqui foi imposto a um cenário de risco. E um cenário de risco que, como foi falado aqui antes, está fora do nosso controle. A gente não sabe se ele acontece por um dia, por um ano, quando que começa, quando que termina. Então, todos os gestores aqui entram meio que no modo defensivo de tomar decisões para mitigar risco. E investir em cibersegurança é mitigar risco. Ou, em outras palavras, não investir em cibersegurança é tomar mais risco, né? E ninguém aqui quer tomar mais risco num momento como esse. E o segundo motivo é que, quando você investe em cibersegurança, você fecha a torneira do dinheiro que se perde com cybercrime. Que, às vezes, quando está tudo bem, é um elefante que ele está na sala ali, e dá para conviver com ele, mas, quando não está tudo bem, e nessa busca por eficiência operacional, todas as empresas aqui já operam em padrões altíssimos de eficiência operacional. Então, a gente tem que ser criativo e ver como que a gente melhora a nossa margem num momento como esse. Investir em cibersegurança, sem dúvida, a gente está acreditando que é um dos caminhos, né, para uma das abordagens criativas que a gente pode usar para melhorar a nossa eficiência operacional nesse cenário do tarifaço. Obrigado, Arthur. Essa questão da criatividade, eu fico pensando como é que ela se aplica a mercados como aço e proteína. Tem como ser criativo na produção, na criação de novos serviços ou mesmo produtos? Sem dúvida, eu diria que é quase questão de sobrevivência, né? Porque a gente comentava, eu, Tomazoni, essa questão do tarifaço, né? E uma vez eu escutei, vocês têm sorte de produzir localmente, né? Eu vejo num prisma diferente, tá? Essa decisão nossa de operar localmente nos Estados Unidos, né? Decisão de 40 anos atrás, uma empresa que vai completar 125 anos de história, ela veio se amadurecendo porque os nossos mini tarifaços brasileiros, eles vêm nos complicando ao longo do tempo, né? Então, talvez um ou dois exemplos práticos, né? Qualquer exportação que a gente faz hoje do Brasil, 7% de resíduo tributário eu tenho ali embarcado junto com o meu produto, né? Então, no processo de comprar insumo, de vender, eu vou acumulando resíduo tributário, que ele vai me causando uma dificuldade comparativamente aos meus concorrentes, que um chinês não tem, um coreano não tem, né? E a gente vê agora, como parte das medidas aí para reduzir o impacto do tarifaço, voltaram com o Reintegra, né? O Reintegra é um mecanismo que existe há muito tempo para, de alguma forma, tentar reestabelecer para as exportadoras brasileiras esse resíduo tributário. Já chegou a ser 0,3% de 7%. Então, quando tu começa a criar essas dificuldades, tu fala, poxa, eu quero estar produzindo fora também, né? Os próprios mecanismos de defesa comercial, os tradicionais, aprovados pela Organização Mundial do Comércio, como o antidumping, o Brasil tem uma jabuticaba, né, mais uma de várias, que quando finalmente você consegue aplicar de alguma forma um mecanismo desses, o Brasil criou, por força de lei, um negócio chamado GTIP, que é Grupo Técnico de Interesse Público. O governo federal pode chegar e não aplicar o mecanismo antidumping
justificando que, de alguma forma, aquele mecanismo pode atrapalhar o interesse público. Então, coisas como essa são o nosso próprio tarifaço, que vem sendo aplicado ao longo de 30, 40 anos. Bom, a gente tem 30% da produção, acho que ou melhor, do consumo de aço vem hoje da China, é isso? Exatamente. Hoje, 1/3 do consumo de aço brasileiro vem da China, desrespeitando o que preconiza a Organização Mundial do Comércio, com uma enormidade de dinheiro público sendo derramado lá. Então, por motivos como esse, que a gente foi tendo que se reinventar e buscar, como tu comentou, a criatividade e toda a forma possível da gente buscar a eficiência operacional, porque senão a gente não teria sobrevivido durante tanto tempo. E a gente é dali da escola da década de 80, com o professor Falcone, onde a gente ia para o Japão já 40 anos atrás, buscar as metodologias tradicionais mais relevantes que havia na época para melhorar nossa competitividade. O que aconteceu com a criatividade, inovação, transformação digital, qualquer terminologia que a gente use, é que as ineficiências que a companhia tinha, que não eram possíveis a gente retirar com metodologias tradicionais, a gente agora consegue tirar parte delas. Então, eu estimava há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, que se eu fosse capaz de tirar todas as ineficiências na Gerdau com as novas metodologias de transformação digital, incluindo inteligência artificial, poderia estar entregando 20% a mais de EBITDA. Então, essa é a lacuna que se criou, ainda bem, e agora, numa jornada incansável, de usando o que há no limite hoje de tecnologia, de possibilidade, inclusive inteligência artificial, para a gente poder buscar a competitividade, como ninguém no mundo está buscando, porque é a única chance que a gente tem de seguir empresariando e sobreviver no Brasil com todas as dificuldades que são criadas quase diariamente para nós. Esse é um cenário que a gente vê também na JBS, não é? A busca pela criatividade e também pela eficiência. Assim, eu acho que a empresa que não inova hoje, né, não morre, né? Então, mas sim, nós temos 2 pilares que são baseados na inovação. Uma coisa é a excelência operacional. Então, usar todo o potencial que tem a inteligência artificial, né? Os humanoides, toda essa questão da robótica para aumentar a eficiência operacional. E a lacuna, como falou o Gustavo, é muito grande. Então, a gente tem uma oportunidade extraordinária de aumentar. Então, a gente construiu lá na Inglaterra o que a gente chamou do Chicken House of the Future, né? Usar tudo que se pode de tecnologia para aprender o que serve, o que está no tempo para você usar. Então, como é que você pode controlar ganho de peso, como é que você pode controlar a sanidade, tudo através de imagens, né? Como é que você pode usar a energia calorífica do solo, né? Com geocalorias, né? Enfim, todo tipo de tecnologia, isso faz uma explosão de produtividade. Aí se soma isso à biotecnologia. Nós acreditamos demais que a biotecnologia ela tem um potencial transformacional tanto quanto tem a questão da digitalização, inteligência artificial. Então, os vírus, as bactérias, né? Os fungos, a multiplicação celular, tudo isso ela tem um potencial enorme de melhorar o que a gente tem hoje só. Não é só dizer, vocês estão investindo em produzir multiplicação celular. Sim, a gente está investindo porque tem um aprendizado enorme no caminho disso, né? É que nem as empresas que investem em Fórmula 1, não é para vender carro de Fórmula 1, porque tem um aprendizado em tecnologia muito grande que vem disso. E esse caminho que nós tomamos. Então, fizemos um centro de biotecnologia em Florianópolis, grande, temos um centro de biotecnologia lá na Espanha, porque a gente acha que isso aí vai dar uma explosão. E o terceiro caminho é o consumidor, porque é o principal. Eu tenho que ser eficiente, porque eu tenho uma concorrência muito forte, eu tenho que trazer novidade. Então, assim, investir, porque o consumidor é o nosso chefe, que se ele não vai lá no mercado e não nos vota todo dia, pegando o produto na prateleira, a gente perde a eleição, né? Então, como é que a gente pode ser votado todo dia? É investir em inovação, é levar coisas novas, é levar coisas práticas. A gente investiu numa linha totalmente preparada para usar a air fryer, então assim, que não usa óleo, então uma linha dedicada, produtos feitos especificamente para ter alta performance na air fryer. Investimos numa parceria com a Netflix
para trazer todo o pessoal gosta todo o negócio as séries coreanas. Então, a gente fez uma série que fecha exatamente com, você pode assistir a série, está vivendo aquela série, degustando o produto que está sendo degustado na série, um produto dedicado, uma parceria. A gente fez um outro negócio, alta proteína, você está falando de proteína, então assim, produtos com alta proteína, com colágeno, que além de você alimentar, eles são nutracêuticos. Então, assim, consumidor tem sido o foco, porque a gente está no foco de construir marca e crescer no produto de valor agregado. Pouco antes a gente falava justamente de ações criativas da JBS. No intervalo, Tomazoni ficou dando alguns exemplos específicos também, e eu queria perguntar justamente para o Diego, vocês têm um marketing muito criativo, então dá exemplos dessa criatividade para a gente, como é que isso pode servir de parâmetro para as empresas que estão empreendendo hoje e procurando novos caminhos de marketing. Boa, claro. Acho que ao invés de falar aqui de ações mais específicas, para não parecer algo muito distante, acho que a pergunta é como é que você consegue fazer isso no final e por que você faz isso no final. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é, hoje existe uma capacidade clara, do ponto de vista de ferramental, de você entender de ponta a ponta o comportamento de uma pessoa. Então, por exemplo, hoje eu consigo identificar dentro do iFood se uma pessoa tem filho ou não. Eu consigo identificar dentro do iFood quantas horas essa pessoa trabalha por dia. Eu consigo identificar dentro do iFood qual é o estágio de vida que essa pessoa está. Obviamente a gente não olha isso olhando o teu nome, o teu CPF, mas olhando a pessoa que existe ali. Mas esse tipo de informação, ela é recorrente para nós e ela é usada dentro dos modelos para poder fazer com que as decisões do marketing sejam a partir disso. Então o que a gente está falando aqui? A gente está falando de segmentação. Historicamente, segmentação era pegar um grande grupo e falava assim, não, você tem aqui 40 anos de idade, mora em São Paulo, isso aqui é um segmento. A gente está agora num nível, ou é possível já, para qualquer empresa, ir para o nível de segmentação no nível do indivíduo. E aí isso permite ações, olhando para o marketing, que são extremamente específicas. Então, esse é um primeiro ponto, né? Como? Isso aqui é possível. O porquê? Por que isso é importante? Porque no momento em que essas tecnologias são cada vez mais disponíveis, não é só para mim, mas para todo mundo, a tua capacidade de criar isso, na prática isso hoje é uma vantagem competitiva e amanhã vai ser só uma ferramenta de rotina, de gestão, de operação. Então, dentro do iFood, por exemplo, por que a gente decidiu desenvolver os modelos de IA de forma proprietária? Para poder ter vantagem competitiva por mais tempo. Porque ela que me permite chegar no final e olhar para uma ação como essa e fazer algo muito específico para o cliente. Então, hoje, por exemplo, os patrocínios que a gente faz de The Town, de Rock in Rio, entre outras coisas, a forma como a gente leva essa experiência para as pessoas e a forma como a gente leva pessoas para lá, então estou falando de branding propriamente dito, ele é extremamente segmentado. Ele não é um tiro de canhão que eu tento acertar algumas pessoas. Ele é um tiro de sniper que sabe exatamente o que ele está buscando. Por quê? Porque é uma visão, né, como a gente usa bastante, de lifetime value. Eu preciso fazer com que as pessoas cada vez mais sejam observadas, economicamente falando, numa perspectiva de uma fase de vida dela e não simplesmente numa transação. Boa parte das pessoas ainda é muito transacional quando pensa essas relações. O dado disponível hoje e o ferramental, a tecnologia, ela te permite sair da lógica transacional. Agora, no mundo de hoje, as pessoas têm também um interesse não só na empresa, mas pelas redes sociais, saber quem está por trás da empresa. Wanderson, você, como é que você vê isso? Por que o consumidor hoje quer também seguir a vida do CEO, do fundador, do acionista? Por que acontece isso? Aloysio, eu queria primeiro pegar aqui um gancho do que foi falado anteriormente sobre inovação e do que o nosso pessoal da Asper trouxe ali sobre cibersegurança. Quando a gente fala em inovação no nosso mercado hoje, eu tenho um ponto que divide muito espaço e é curioso. Eu gasto menos tempo com inovação para o cliente, porque eu tenho que gastar mais tempo com inovação com cibersegurança. Né? A nossa pergunta lá frequente não é se a gente vai ser invadido, mas é quando a gente vai ser invadido e quais serão os remédios que a gente vai ter para essa invasão. Então tem um modelo novo de mercado aí que a gente está tentando lutar para poder conseguir ficar de pé e divide muito espaço de inovação com o nosso ato de inovar para o cliente. E com relação ao consumidor, tá de olho nisso, eu vejo que é uma forma aspiracional. Todo brasileiro, ele sonha, ele quer ser alguém, ele quer ser maior, ele quer crescer e ele quer olhar quem é que é referência para crescer. Né? Então, é mais fácil você, como pessoa física,
ficar ligado hoje ao consumidor do que você, como pessoa jurídica, você criar uma marca e fazer com que aquela marca vire um love brand. Então, eu vejo hoje no mercado muito a gente tendo que, como pessoa, ser gancho para trazer o consumidor para a empresa. Então, ao contrário, muitas vezes era a empresa que ficava com a marca muito forte, porque tem duas formas. A empresa muito grande, ela tem muita força, e ela consegue com a sua força ter marketing agressivo e fazer o que tem que ser feito. Quando ela é uma empresa, ela é uma startup ou está em rampagem, muitas vezes ela não tem a força que uma empresa grande tem, ela precisa ter velocidade. E nessa velocidade dela, ela precisa usar a pessoa como forma aspiracional para pegar o seu usuário e levar até a sua empresa. Eu vou aproveitar então esse gancho e passar a palavra para a Simone, porque além de ser CEO do Safra em Nova York, você também faz parte da Brazilian American Chamber, já foi CEO da Câmara, e essa entidade tem um prêmio importantíssimo que é o Person of the Year. Esse tipo de situação que o Wanderson está descrevendo é algo que é importante também na hora de escolher essa personalidade do ano, assim, essa exposição que a pessoa tem. Como é que funciona o processo de escolha para encontrar aquele nome que vai representar, digamos, o Brasil no Gala Dinner? Como você falou, o POI é o cartão de visitas, eu acho que do empresariado brasileiro nessa semana em Nova York. Eu acho que tem uma visibilidade muito grande nos Estados Unidos para todos os empresários daqui. E a gente, na hora de escolher, existe um comitê executivo de ex-presidentes da Câmara que escolhem, e a gente começa, claro, numa lista maior e vai refinando. E quais são os critérios? A gente quer olhar pessoas que estão contribuindo de forma ampla para o Brasil, seja na imagem, seja pela relação que tem com os Estados Unidos. Em alguns casos, a gente escolheu empresas que eram exportadoras grandes para os Estados Unidos, inovação. Esse ano que passou, exatamente, foi o iFood. A gente ficou muito feliz porque a gente queria premiar a nova economia, a tecnologia e mostrar que o Brasil tem condição de ser muito competitivo no mercado digital. Do lado de lá, do lado dos Estados Unidos, a gente premiou o CEO da Uber. Então, o que acontece é que a gente olha quem investe no Brasil do lado americano e do lado Brasil, quem tem essa imagem para projetar de realmente inovação, seriedade, ética, sucesso dessas empresas. O que acontece é até um fato engraçado. A gente começa a olhar isso outubro, novembro, dezembro, para fechar em janeiro, para o jantar que é em maio. E aí, às vezes, a gente tem alguma empresa que é pública e a gente escolhe em janeiro e fica rezando para o preço da ação continuar bom e não ter nenhuma notícia negativa e não acontecer uma tragédia, enfim. Por quê? Porque a gente quer realmente mostrar o sucesso do empreendedor brasileiro e a seriedade. E eu acho que a gente tem tido bastante visibilidade, dado bastante visibilidade aos empresários para isso. Bom, e essa questão de anunciar em janeiro e premiar em maio realmente deve dar um calafrio, né? Dá um pouco, porque no Brasil o mercado é volátil, o mundo está muito mais volátil, o Brasil o mercado é volátil e de fato você quer premiar alguém que tem sustentabilidade. Agora imagina, eu sempre lembro do caso da Volkswagen na Alemanha quando teve o problema das emissões e aí era uma empresa AAA que despencou, ou mesmo a GE. Imagina, ninguém esperava isso. Então, quando a gente escolhe, e você tem que ter com antecedência, tá no convite, tudo isso, a gente espera ter feito a escolha certa, que realmente é um empresário que se sustente, não só de janeiro a maio, mas por décadas a fim, não? Um pouco antes a gente falava aí das questões relacionadas ao marketing, especialmente como o iFood conseguia encontrar detalhes importantes para trabalhar a sua comunicação, né? Especialmente inteligência artificial, imagino também predição dos hábitos de consumo, né? O Tomazoni um pouco antes falou sobre os consumidores que querem replicar na sua casa a experiência que tem fora nos restaurantes, né? Isso se reflete também na criação de novos cortes, novos pratos. Como é que vocês estão usando a inteligência artificial para chegar nessas inovações? Então, eu acho que essa é uma grande transformação que está acontecendo, né? Primeiro, a questão da praticidade, né? A questão do prazer, a questão da experiência com os produtos, né?
E eu estava falando antes porque eu vejo claramente isso nos Estados Unidos, a inflação no serviço cresceu muito nos Estados Unidos, restaurantes, né, a falta de mão de obra lá, enfim, ficou muito caro. E o prazer de ter aquela experiência no restaurante, ela está sendo levada para dentro de casa. Então, nós, como indústria, temos um papel relevante em poder fazer com que o consumidor possa comprar um produto e fazer o prato dentro de casa e ter a mesma experiência que ele está tendo no restaurante em termos de qualidade do prato que ele está fazendo. Então, assim, a gente usa todos os dados, as informações que a gente tem de consumidor, ou que nós temos pelo nosso próprio cadastro, ou por empresas que têm hoje, os supermercados hoje, todo o check-in que tem um supermercado, tem uma informação do consumidor. A gente sabe que produto que comprou, por quanto comprou, a gente não sabe o nome da pessoa, mas, evidentemente, a gente está sabendo o hábito desses consumidores e o que eles estão buscando. E, a partir daí, a gente desenvolve produto exatamente que permita que o consumidor, né, que não é tão experiente como um chefe de cozinha, possa, na sua casa, reproduzir um prato que ele come no restaurante. Agora, no seu caso, Gustavo, você tem um mercado interno, um mercado externo, e a gente tem que lidar com uma nova realidade que, nos Estados Unidos, que é a tentativa de reindustrializar o país. Você estava comentando um pouco antes da gente começar que na indústria naval praticamente nada é feito nos Estados Unidos hoje. Embora a maioria, assim, ou boa parte das decisões assim que a gente vê diariamente na imprensa do Trump sejam um pouco difíceis de entender, né? Existem alguns racionais assim que são mais, eu diria, palatáveis, né, e mais fáceis de entender, que não são só de agora, vem desde lá da primeira administração do Trump. Então, uma questão é essa da reindustrialização americana, né? Então, isso está absolutamente claro, assim, essa jornada que ela começou lá na primeira administração, passou por Biden, ela segue. Os Estados Unidos vem perdendo muita relevância na indústria mundial ao longo do tempo. A indústria naval é um exemplo, né? Os Estados Unidos continua, pegar a indústria naval militar, os Estados Unidos continua sendo, em termos de tonelagem, em termos de capacidade de destruição, a maior marinha do mundo, né? Os Estados Unidos tem 13 porta-aviões nucleares ativos, a China tem 3 a diesel, né? Então, assim, os Estados Unidos precisa, né, do ponto de vista militar, eu não estou defendendo nem traçando nenhuma opinião pessoal sobre isso, né, são só fatos e dados. Os Estados Unidos precisa, ele tem uma necessidade enorme de modernizar a sua frota de 300 navios militares. A China já passou em termos de frota, ela tem 400. E acontece que os Estados Unidos, com a reindustrialização, ele foi perdendo a sua indústria naval. Hoje a China tem 50% da indústria naval, civil e militar do mundo, a Coreia do Sul e o Japão 45%. Os Estados Unidos têm menos de 1%. Então existe uma necessidade grande dos Estados Unidos de voltar a indústria para dentro do país. E ela não é só naval, né? A indústria de semicondutor, de chips. Então, tu pega um backlog hoje das nossas usinas dos Estados Unidos, é claro o avanço que teve nos últimos anos da quantidade de aço que nós estamos vendendo na construção de novas fábricas industriais dos Estados Unidos, de todos os tipos de equipamento, de alta tecnologia, um segmento muito tradicional mundial, que é a indústria naval. Então, isso é uma clareza assim, muito grande que tem dentro desse mundo, às vezes, incompreensível do que está acontecendo nos Estados Unidos. Sobre essa questão especificamente, eu estava lendo um livro nesse fim de semana, que é do Bill Browder. Ele é o mentor da lei Magnitsky. Ele era o cliente do advogado Sergei Magnitsky e ele foi o principal patrocinador dessa lei. E num determinado momento, ao comentar sobre as ações de Donald Trump, ele diz o seguinte, isso já ainda no primeiro mandato, que muitas vezes, muitas pessoas veem Donald Trump como um presidente irracional, mas que a experiência dele como investidor mostrava que quando nós achamos isso de alguém, que geralmente nós não conhecemos o contexto inteiro, né? Então, essa explicação sua, acho que é interessante, porque geralmente as pessoas não entendem muito a origem do tarifaço e ela tem uma razão de ser. Pode-se concordar com ela ou não. Exatamente. Não dá para imaginar que um presidente de um país daquele tamanho opera o dia a dia sozinho, né? Então, assim, na primeira administração dele, né, que as relações foram muito frutíferas, o Wilbur Ross, que era o secretário do Comércio, muito ativo aqui no Brasil, por diversas vezes ele veio aqui, promovemos diversos encontros, né?
Nanshan, no CEO Fórum Brasil e Estados Unidos, qual eu e o Tomazoni participamos, né? Mesmo na administração do Biden depois, com a Raimondo, que era a secretária do Comércio, houve também avanços assim frutíferos, né? Então, tu promover assim um nível menor de fricção, uma aproximação maior com o secretário de Comércio, tá? Isso é um caminho que a gente deveria explorar mais, né? Porque ali muitas coisas acontecem, né? Uma decisão pessoal do Trump que acorda e toma uma decisão ou outra, né? Então, uma proximidade maior do secretário de Comércio, colocar uma agenda mais voltada para o futuro, de oportunidades. Como é que o Brasil, por exemplo, poderia se inserir nessa necessidade da indústria naval americana? O Brasil construiu vários estaleiros nos últimos anos, estão parados. O Brasil tem capacidade de sobra de produzir insumos como o próprio aço para a retomada da indústria naval brasileira, que poderia, de alguma forma, se a gente não quiser falar do aspecto militar, fazer do aspecto só da indústria naval civil, né? Então, oportunidades não faltam para que a gente estreite a relação comercial do Brasil e dos Estados Unidos, que completou 200 anos, né? Mas tem que colocar uma agenda positiva, tem que reduzir o nível de fricção, porque eu entendo assim que oportunidades existem de todos os lados. Simone, como é que a gente faz isso? Como é que a gente reduz essa fricção? Tem que começar. Sabe que eu estava pensando muito nisso esse fim de semana por causa desse nosso encontro, e eu disse, às vezes é melhor você perder uma batalha, mas ganhar a guerra. E eu estou 100% de acordo com o Gustavo. Lançar aquele galinho Brent da paz, a questão é que estão interesses distintos, né? Na verdade, pode-se ter um interesse político aqui divergente de resolver a situação, então é difícil você mensurar. Mas tivemos várias conversas na Câmara de quem são os principais deputados e senadores dos estados que importam mais do Brasil, onde você pode atuar, a questão do secretário do Comércio. Então, nós na Câmara temos o maior interesse em auxiliar nessa comunicação, inclusive de outros embaixadores dos Estados Unidos no Brasil, que hoje estão nos Estados Unidos, são republicanos e podem nos ajudar. Então, eu acho que existem formas de você não necessariamente ter uma ligação entre os dois presidentes, mas trabalhar nos bastidores, na parte de comércio, porque sem dúvida o Brasil tem muito a oferecer e que é de interesse dos Estados Unidos. A mesma coisa dos metais raros, a questão da energia. Então, tem que se promover essa conversa e tem que entrar por vários canais. Eu acho que o canal legislativo é um canal. Nos Estados Unidos, o lobby é um trabalho totalmente organizado e legítimo, então existem lobistas que podem fazer também esse meio de campo, além das câmaras de comércio, seja a nossa, seja a AmCham aqui. Mas, de novo, eu acho que é importante abrir esse canal o quanto antes para o Brasil. Tomazoni, vocês também fizeram gestões junto aos estados e secretários estaduais, né? Não, nós tomamos uma decisão de trabalhar, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, através das associações. Porque nós vemos essa conjuntura não uma coisa individual da empresa, mas do setor. Então, quando você trabalha com a associação, você está pegando todo o tamanho das empresas. Então, você está apoiando. Então, aqui no Brasil, nós estamos com a AmCham, estamos com o CEO Fórum, estamos com a CNI, estamos participando de todas as atividades, todos os movimentos, colaborando, contribuindo com informações. E, da mesma forma, estamos fazendo isso nos Estados Unidos, que eu acho que é o caminho que é mais correto de se fazer e de montar essas pontes, que elas são necessárias. O que a gente vê aos últimos tempos é que, de uma forma geral, não especificamente para discutir o problema que nós estamos discutindo na mesa aqui do Tarifaz, mas a questão do comércio internacional, ela tem retrocedido. Os países estão, cada um, querendo ser mais autossuficientes. E isso é muito ruim, porque a gente vê o mundo passando fome, não é? Que tem mais de 2,3 bilhões de pessoas que têm severa ou moderada insegurança alimentar, e o trade pode ser uma maneira de ajudar a reduzir essa insegurança alimentar, a reduzir a fome. Então, eu acho que o movimento tem que ser de reformar os mecanismos internacionais. Eu vejo que a OMC está analógica, né? E quando o mundo está digital. Então, se a gente não conseguir reorganizar os sistemas, né, vai ficar cada vez mais difícil, né, resolver essas questões que momentaneamente vão continuar acontecendo. E você, Diego, como representante da economia digital, como é que você vê
essa confusão. Como é que os investidores estrangeiros eles estão olhando para essa confusão e falando com você? Olha, a visão nossa é uma visão muito pragmática. Sem dúvida alguma, Trump e outros presidentes têm as suas visões sobre o que ser feito e como ser feito, mas a realidade dos fatos se impõe. Um país, ao longo do tempo, ele cresce e gera riqueza a partir de produtividade. Não existe outra forma. Então você pode querer reindustrializar o que você quiser. Se você não é produtivo para competir, você só vai sustentar a produtividade com subsídio, quando você não é efetivamente produtivo. Ponto. Então, essa discussão é uma discussão que vai durar algum tempo, sei lá quanto, mas a realidade vai se impor. A gente tentou construir estaleiro aqui no Brasil, durou quanto tempo? Muito pouco. Por quê? Porque nós não somos produtivos. Não compito globalmente, exceto se eu subsidiar isso e manter por 10, 20, 30, 40, 50 anos, e à medida que você vai crescendo, essa conta vai ficando maior, até que um dia alguém chega e fala. Portanto, a solução de toda essa discussão, em qualquer um dos setores que não são produtivos, ela está em tecnologia. E não é só a minha tecnologia digital, ela está em tecnologia lato sensu. Sua capacidade de ser mais produtivo e, portanto, mais competitivo e, portanto, você conseguir ser o player global, numa arena global. Os investidores com os quais eu me relaciono, o que eles estão vendo é uma grande oportunidade de ter um choque para fazer com que as empresas prestem mais atenção nesse tema. Ou seja, é menos uma gestão de incrementabilidade no dia a dia de uma operação de uma empresa e mais de uma disrupção de modelos de negócio, de processos e de tecnologias propriamente ditas que permitem a sua empresa estar num outro patamar de operação. Vamos pegar um exemplo muito simples, real da economia americana. Se você olhar para o efeito NASA versus SpaceX, essa é a resposta. A SpaceX não é SpaceX porque um dia alguém chegou lá e falou tem que construir aqui nos Estados Unidos. É porque alguém foi lá e questionou a lógica tecnológica de como se produzia. E é isso que os investidores nesse momento, investidores de longo prazo, investidores que entendem esse play, estão olhando. Estão dizendo quem são as empresas, quem são os líderes, quem são as pessoas ou os países que vão para uma lógica de disruptar o modelo atual para conseguir ser competitivo. Essa é a expectativa. Então, quando, por exemplo, o mundo fala muito de inteligência artificial e muita gente às vezes olha de uma forma meio espiritual o tema ou até meio preconceituosa, esse é o grande ponto da discussão. E aí eu estou falando de tecnologia digital. De novo, podemos falar de todas as tecnologias de forma geral. Falamos aqui de bio, por exemplo. O mundo precisa caminhar para isso. E eu acho que os grandes vencedores dessa discussão tarifária nesses próximos meses ou anos, a gente não sabe quanto isso vai durar, vão ser aqueles que conseguirem quebrar esse código, construir esse código. Vamos começar esse bloco com a intervenção da Isabela Xavier, que é sócia da BVA, Barreto Veiga Advogados. Vamos lá. Eu queria voltar aqui um gancho do que a gente começou discutindo com a questão do tarifaço, e a gente tem falado um pouco do retrocesso na questão da globalização. Esses pontos que a gente tem visto agora, vocês acham que eles devem ser tratados como uma questão conjuntural, ou seja, vai ser sempre assim daqui para frente, ou algo temporário, alguma coisa que daqui a alguns 5 anos vai se acomodar e vai passar? Quem quer responder? Eu posso responder. Eu não tenho menor. O meu ponto de vista é só meu, tá? Que é um tema assim conjuntural. Ele não vai recrudescer. Tá? Quando tu olha, por exemplo, com mais detalhe, assim, estuda os planos quinquenais chineses e o que está vindo pela frente, assim, eu não tenho nenhuma perspectiva disso se resolver no curto prazo, né? Então, a maneira como a China ela está enxergando o mundo assim nos próximos anos, a resposta que o mundo vai dar, no meu ponto de vista, ela só tende a tornar o mundo cada vez mais desglobalizado, né? E crescimento de budget de indústria armamentista. Então, coisas como essa, no meu ponto de vista, são inevitáveis e vão continuar assim durante muito tempo no mundo, especialmente pela importância que a China tem nesse jogo todo global. Eu acho que essa questão da multilateralidade é uma questão muito difícil, né? Eu acho que as negociações vão ser muito mais país com país, bilateralidade, do que multilateralidade, porque é muito difícil, porque tem muito interesse em jogo, porque é muito complicado, os países, de alguma forma, quando na pandemia, estou falando mais do que se refere à área de alimentos, o pessoal descobriu que poderiam ficar sem alimentos, então todo mundo quer ser autossuficiente. Então, é óbvio que o trade deveria ser um agente de promover
o combate à fome, a transferência de tecnologia, ele vai pelo contrário, pelo sentido contrário, é o que tem mais restrições. Então, assim, eu não vejo que esse mundo vai voltar ao que foi nos anos 90, que era livre comércio. Eu acho que é o contrário. Acho que os organismos mundiais têm que ser reformados, né? A OMC tem que, eu comentei antes, tem que estar na velocidade que está o mundo hoje. Não pode ser, ela não pode ter o tempo que, com o processo todo, vai lá, instrui o processo, demora para resolver. Você está vendo agora que os Estados Unidos está fazendo, vai lá, truca, pá, é um negócio, parece um jogo de uma velocidade digital contra um processo que é analógico, né? Então, assim, vamos ter que reformar os mecanismos. Eu acho que eles são necessários. Eu acho que o trade tem que ser regulado. Eu acho que tem que dar mais estabilidade, né? Para criar prosperidade dos países, precisa de estabilidade. As empresas precisam fazer os investimentos, como a Solange falou, com previsibilidade. Tomazoni, esse teu cenário aí, eu acho que tem muito a ver com o papel que a Câmara Americana muitas vezes realiza. Você não acha, Simone? De novo, eu concordo muito com o Tomazoni, que eu acho que as relações vão ser mais bilaterais. Então, eu acho que a gente tenta aproximar cada vez mais Brasil e Estados Unidos, essa relação de 200 anos, mas, sem dúvida, o mundo mudou. Eu acho que o pêndulo era muito livre comércio, veio muito para o protecionismo, e ao longo do tempo a gente vai achar um meio do caminho que não vai ser igual. O que aconteceu? Só para a gente repassar isso, tudo começou com a pandemia. E aí você teve uma ruptura nas cadeias produtivas, e aí todos os países acenderam uma luz amarela falando: uau, eu estou dependendo 100% da China, 80% da China, 70% da China. E toda essa conversa começou com a China, Trump, primeiro mandato, Biden continuou e veio agora. O que aconteceu, eu acho que tem muito a ver com o que o Tomazoni falou. Acendeu a luz amarela, algumas coisas você vai querer dentro de casa, dentro do seu país, outras coisas você vai organizar para que tenha o trade. Então eu acho que como a OMC, a Câmara e outras instituições tem que estar muito antenadas com tudo isso, porque não vai voltar ao que era, mas eu também não acho que essa pergunta que ela fez, que é uma coisa, vai ficar assim para sempre, não necessariamente. Eu acho que a gente vai achar um meio do caminho para você promover crescimento. E eu acho que o Trump teve a intenção de trazer, ou tem a intenção de trazer a indústria para cá, mas os Estados Unidos é uma indústria de serviços e uma indústria de tecnologia, que é de muito valor agregado. Então, não necessariamente você vai ter indústrias sendo instaladas de novo nos Estados Unidos baseadas em tarifas de importação, né? Eu acho que isso pode gerar um momento no curto prazo de algumas indústrias, mas eu não acho que alguém vai montar uma empresa nos Estados Unidos pensando que, olha, eu vou ter 10%, 20% ou 30% ou 40% de proteção de mercado com essa tarifa. Então, acho que tudo isso vai ser rediscutido. E eu acho que a gente precisa, de fato, na Câmara e em outras entidades, tá moderno, tá digital, tá rápido. E, de novo, ao invés de pensar fazer uma coisa geral, global, que vai demorar anos, começar a fazer isso que eu comentei antes, intervenções específicas, setoriais, em determinados estados, que aí você consegue algum progresso. Acho que o comentário só que eu faria, pegando o comentário dos três, que de alguma forma convergem, e eu não vou nem me aventurar aqui, porque eles entendem mais do tema do que eu, mas eu deixaria uma reflexão, que num cenário desse, a gente precisa de uma política de Estado. Porque esse é um cenário muito mais caótico do ponto de vista de negociações, interações, etc. O Brasil precisa entender onde ele quer estar daqui 50 anos, daqui 100 anos. E a partir disso, começar a construir caminhos que nos leve até lá. Se a gente não tiver uma política de Estado e viver uma flutuação de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, esse é um cenário que leva o Brasil para a lona. Por quê? Porque a gente perde a capacidade de orquestrar pontualmente, escolher os setores, fazer os investimentos, resolver os problemas de custo Brasil, de custo e risco Brasil que a gente precisa priorizar. Esse é um problema muito grande se, como sociedade, a gente não conseguir resolver. Especialmente, eu acho que no caso do aço, que você tem um problema de sobretarifa no mercado externo, e aqui no Brasil não existem tarifas para o estrangeiro competir com você. Então, acho que o Estado realmente ele tem que interferir nessa situação. Sempre é um debate polêmico, assim, né?
Eu morei algum tempo da minha vida na Índia, né, que de certa forma, tocando as operações da Gerdau de lá, que de certa forma é um país em desenvolvimento comparável, assim, em alguns aspectos ao Brasil, né. Lá essa questão das políticas de Estado, elas são muito fortes, tá? Independente de quem vai ser o primeiro-ministro, ele não pode alterar uma política de Estado, tá? O Brasil está tentando fazer, né? Lá no conselhão do presidente Lula, do qual faço parte, o principal projeto sendo trabalhado é uma visão Brasil de 2050, tá? Então, tem uma iniciativa, né? Agora, se ela vai se traduzir de fato em alguma coisa que possa ser aproveitada pela sociedade, aí cabe a cada um aí fazer o seu próprio julgamento, né? Mas seria fundamental, né? Porque essa questão, hoje, o Brasil está perdido no que tange a defesa comercial, né? Por isso que eu nem uso a expressão proteção, porque ela traz essa questão, quando fala proteção da indústria ineficiente, não precisa ser protegido de nada, precisa ser defendido contra práticas ilegais, práticas não isonômicas de comércio, né? Então, a única maneira que se tem no curto prazo de defender o país, de defender a sua indústria, de defender o seu serviço, de defender o que quer que seja, contra práticas não aprovadas pela OMC, é utilizar os mecanismos de defesa comercial existentes, né? O Brasil não está usando disso nesse momento, né? É que são muito lentos, né? No momento que o Brasil usou agora a MC, né? Pediu para a MC, mas as respostas que vão ser dadas, né? Tem um ritmo, né? Diferente do que as negociações estão ocorrendo. O que eu acho que vai passar por uma evolução essas relações. Hoje é muito mais eu ganho, você perde, né? Mas eu acho que tem um espaço grande de colaboração, né? Eu fico vendo assim, Estados Unidos e Brasil são duas potências de alimentos e são duas potências de bioenergia. Os países podiam ter uma estratégia comum de ajudar a fazer a transformação nos outros países. Exporta e vai lá e ajuda os países a fazer as transformações. Eu acho que se a gente passar para um novo nível, né, que não no nível do conflito, no nível da cooperação, a gente pode ter um novo boom, né, nas relações entre os países. Antes de passar a palavra para o Wanderson, que quer continuar esse tema, eu vou chamar o Arthur Gonçalves, que já que produtividade é algo que implica não ter prejuízo, queria que você desse alguns números dos prejuízos encarados pelas empresas por conta da falta de segurança cibernética. Luiz, eu falava aqui no outro bloco que a nossa visão é que uma das oportunidades que essa crise pode nos trazer é o investimento em ciberdefesa. Para dar um pouco de cor nisso, eu queria trazer um número. O Brasil perde por ano 740 bilhões de reais com ataques cibernéticos. Em outras palavras, a gente tem 8% do PIB do Brasil destruído, fruto de ataques cibernéticos. São todos esses que a gente vê aí na mídia todos os dias, como fraudes, roubos de dados e etc. Por outro lado, o Brasil investe muito pouco, investe só 17 bilhões de reais em tecnologias de ciberdefesa. Vou trazer um benchmark do mercado americano. Os Estados Unidos perde 350 bi de dólar por ano, fruto de ataque cibernético, mas investe 40% disso, investe 130 bi de dólar em ciberdefesa. Qual que é o resultado disso no final das contas? O impacto no PIB americano é só de 1%. Então, eu vou concordar aqui com a fala do Gustavo, que o tarifaço é algo que a gente não tem muito controle sobre ele, mas no momento de crise, que não está tudo bem, a gente olha aqui para uma torneira que está aberta e, sem dúvida nenhuma, os prejuízos que as empresas têm no Brasil, frutos de ataques cibernéticos, destroem 8% do nosso PIB. E a gente vê que cibersegurança não é um custo a mais, é um investimento, né? Esse dado do mercado americano mostra para a gente que, quando você investe em cibersegurança, você fecha essa torneira. Então, eu continuo achando que, quando você, no meio dessa crise, que já opera, né, todas as grandes companhias estão aqui representadas, em níveis altíssimos de eficiência operacional, e, de repente, você tem um desafio de criar mais eficiência ainda, para lidar com o impacto de margem que um tarifaço desse gera aqui em cada um dos setores, você tem que ser criativo, você tem que enxergar a oportunidade dessa crise, investir em cibersegurança, sem dúvida é um excelente caminho, porque você vai mitigar risco, né, você vai tomar menos risco, num cenário adverso, e você vai fechar essa torneira, que é o prejuízo que as companhias têm aí, fruto dos ataques cibernéticos ainda muito altos no Brasil. Bom, continuando a nossa conversa sobre produtividade. Wanderson, como é que você vê essa questão?
queria aqui pegar um gancho do Diego e buscando ser uma voz das pequenas e médias empresas. Quando a gente vai falar sobre produtividade, a gente sempre critica o papel do Estado nisso e sempre perpassa por um assunto de uma reforma tributária. Mas quando a gente tira essa questão tributária do jogo, a gente vê que mesmo assim existe um peso muito grande no Brasil. Uma roupa produzida na China, ela chega muito mais em conta no Brasil do que uma roupa produzida na Sulanca de Caruaru, com total informalidade e com ausência de impostos. Isso porque o Brasil, o tripé de escala, tecnologia e investimento, ele ainda está muito longe de ser desejado o papel do Estado, né? Primeiro, a gente precisa, claro, de uma reforma tributária, mas a gente precisa de um país que subsidie essa taxa de juros alta para que a gente possa ter investimento. O Brasil nunca vai ser, Diego, um país produtivo e nunca vai ter escala nisso, né? A produção, uma escala, se ele não investir em tecnologia. E primeiro ele tem que ter capacidade de investir em tecnologia para depois ter escala. O que o Brasil falta é um programa realmente de um desenvolvimento de longo prazo. Lá no Ceará, o estado de onde eu venho, em 1984 surgiu um programa Ceará 2050. E todos os governos até então, eles tiveram um compromisso com um plano de ação do que foi desenhado anteriormente para crescer. E é um estado que é um estado super pobre, longe, que não é nem consumidor de matéria-prima e nem produtor do produto final, se tornou o 8º estado brasileiro, a 5ª economia do país, por um plano de desenvolvimento que o Brasil não tem, né? Sim. Investimento em educação muito forte também, né? O Ceará, durante muito tempo, mudou agora um pouco pelo um papel excelente que o governo do Paraná está fazendo, mas das 100 escolas públicas do Brasil, 82, as 82 melhores, estavam no Ceará. Hoje esse número caiu um pouco, mas o Ceará e o Paraná lideram a educação, os melhores índices de educação do Brasil. Diego, você tem uma relação diária com empreendedores por conta da tua atividade. Como é que você está sentindo o clima entre os donos de restaurantes, os donos de comércio, daqui para o final do ano? O clima é um clima positivo ainda. Apesar de todas as dificuldades, a realidade é que nos últimos anos o Brasil vem com uma taxa de desemprego baixa, uma inflação relativamente controlada e o PIB está crescendo. Diego, podia ser 10 vezes melhor. Tudo podia ser 10 vezes melhor na vida. Mas a realidade que se impõe, que são dos fatos, é que os últimos anos no Brasil têm sido anos que o dinheiro tem chegado. Podemos discutir aqui se a forma certa é chegar via fiscal, se não é. Essa é uma outra discussão. Mas a percepção dessas pessoas o comércio está andando, o serviço está acontecendo. As bases não necessariamente são as bases que se sustentam para frente. Mas veja, a gente tem visto nos últimos 2, 3, 4 anos sucessivos erros de perspectivas de que a economia vai desacelerar, a taxa de desemprego vai começar a ceder. E a realidade é que a gente tem visto uma força grande aí. Então, a perspectiva é boa. Acho que o que ainda pega ainda é retorno, porque o custo de capital, o custo de operar ainda é um custo alto. Então, a gente não tem conseguido ver ainda um retorno melhor, mas pelo menos a venda está vindo. Tomazoni, você que está numa etapa anterior à do comércio e cuja matéria-prima acaba irrigando o negócio do Diego, você compartilha dessa visão? Eu compartilho, sim. O que eu vejo, que o mercado brasileiro é um mercado que está crescendo. No nosso setor, especificamente de proteína, de produtos de valor agregado, está crescendo, o mercado está crescendo, nossas vendas estão aumentando e o que chama a atenção até é que tem um upgrade nos produtos, né? Não é falando o consumidor está com pouco dinheiro, está trocando produto por um produto mais inferior, não. Ele está, nós vemos as categorias premium com uma taxa de crescimento até maiores que as categorias básicas. Então, assim, é positivo o ambiente para nós no mercado. E, basicamente, umas coisas que a gente está inovando, levando coisas novas, né? Mas, de uma maneira geral, é bem positivo. Nós estamos, agora, o período que se aproxima é um período favorável, né? Final de ano. Nós vemos o Brasil com super safra de grãos, então o mundo inteiro com safra de grão. Nós temos preço de grãos controláveis, vamos ter preço de proteína controlável. Então, o cenário é positivo. O seu caso é muito interessante porque você representa uma empresa familiar que é extremamente audaciosa em termos tecnológicos e também você é um CEO que não vem da família. Quais são as regras da Gerdau de governança para os membros da família e como é que você vê hoje
a tua posição dentro do universo de empresas familiares que não têm essas regras, por exemplo. Quando a gente fez essa transição em 2017, estava claro para nós assim, que a taxa de insucesso de transição de empresa familiar para executivo de mercado era muito grande. Tá? Tem boas referências acadêmicas assim, dizendo isso. Tá? Então a gente já partiu ali em 2017 sabendo que se a gente não cuidasse muito bem dessa transição, a gente poderia facilmente cair naquele rol das empresas que não daria certo. Né? Então, naquela época, no final de 2017, tanto o controlador quanto eu, nós fomos buscar os exemplos que deram certo e os que não deram certo. Né? E a partir daí, a gente foi, e alguns meses depois, nos encontramos, colhemos esses aprendizados todos, e escrevemos algumas regras, assim, e elas se materializaram num documento muito simples, assim, como se fossem umas engagement rules, umas regras de ouro de 3 ou 4 páginas, que a gente teve que ter muita disciplina para fazer isso funcionar. Né? Depois desses 8 anos parece simples, mas no começo não foi fácil. Né? Então nós temos, por exemplo, assim, regras que impedem, por exemplo, o controlador, se ele quiser falar com qualquer executivo da empresa, eles têm que pedir minha autorização primeiro. Que pode parecer uma burocracia, mas se o dono pede para alguém fazer, ele para o que estiver fazendo para atender o dono. Né? Então a gente colocou essas regras assim, de forma bem clara, a gente teve muita disciplina para seguir isso aí, para que a gente pudesse, à luz dos aprendizados escolhidos, a governança pudesse funcionar bem, como vem funcionando ao longo desse tempo. Como é que você, que também é um executivo dentro de uma empresa familiar, enxerga esse tipo de coisa, assim, do tipo, esse tipo de regra, isso atrapalha ou ajuda? Nesse caso da regra, nossa, é totalmente ao contrário. Pode falar com todo mundo, de cima para baixo, eu posso falar com um escalão mais baixo, ninguém se incomoda, é uma informalidade enorme, né? Porque aí eu não estou defendendo o nosso, eu só estou colocando do jeito que a gente faz. Nós priorizamos a simplicidade. E a simplicidade é para a gente poder falar com todo mundo, para andar rápido, não mandar e-mail, não ficar liga direto, toma decisão rápida, né? Porque o nosso mercado é nervoso. Mas sim, nós temos uma governança muito clara, muito estabelecida, né? Agora a gente acabou de fazer a nossa listagem nos Estados Unidos, então temos uma governança, que é também da SEC, somando essa governança que a gente tinha da CVM. Então, obviamente, a companhia construiu uma estrutura de compliance bastante robusta, bastante disciplinada no que a gente teme, mas, a nível cultural, o negócio, a gente prega a informalidade e a gente combate a burocracia o tempo todo. Como é que é dentro do iFood, que é uma empresa digital que começou de uma forma, já está de outra? Como é que funciona essa governança lá? Acho que a gente tem uma diferença entre ambas empresas aqui, porque a gente não tem expectativa de abrir capital. Então, isso já me dá uma outra configuração do ponto de vista de governança. A gente prefere um modelo também mais aberto, em que a cultura, no final, define a forma como as relações se dão. Ou seja, de muito chato com essa capacidade de ter uma média muito alta de uma cultura que se alastra pela companhia e, como consequência, essas relações acontecem de forma mais rápida, mais informal, e a cultura precisa garantir que isso aconteça, né? Ou seja, independente de quem está buscando, ligando e tal, tem que acontecer do jeito que é bom para a empresa. É uma empresa de estabilidade muito grande, né? A maioria das pessoas lá vão ficando e se desenvolvendo por muito tempo, a gente vai criando essa figura do empreendedor que vai sendo dono dos negócios. E isso dá para a pessoa um senso de empoderamento muito grande em relação a, no momento que alguém a procura. Eu sou dono disso aqui é meu. E aí isso deveria regular essa relação. Mas um contexto muito específico também, não é sobre ser certo e errado, mas esse é um contexto muito nosso. De novo, o fato de ser uma empresa de capital fechado, apesar de ter uma empresa mãe de capital aberto, isso nos dá uma liberdade um pouco maior. Mas só essa cultura de dono, eu não citei antes, é o que permite uma companhia. Nós temos uma companhia que é global, estamos lá em 20 países, e nós damos autonomia para as pessoas tocar o negócio. Então, esse é o foco, por isso que da informalidade que eu estava falando, mas é 100%, a cultura a cultura é o modus operandi, é o software da companhia. Isso aí.
Mas a cultura do menos para baixo, tudo bem, né? Agora, o dono andando pelo corredor e mandando cada um fazer uma coisa, eu particularmente não consigo conceber, né, cara? Não, mas não tem. Mas quando você tem o dono, ninguém manda no dono. Porque quando você diz para ele fazer alguma coisa, ele deixou de ser o dono. Então, quando você estabelece a cultura de dono, ele não fala, ele pergunta como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está. Mas ele não diz. Eu nunca digo para nenhum dos nossos negócios, faça isso. Eu falei, dá uma olhada nisso, né? Porque na hora que eu digo faça isso, ele já não é mais responsável pelo resultado do que está fazendo no negócio. Bom, para a gente encerrar, eu vou pedir para a Simone fazer um comentário usando o chapéu Brazilian American Chamber sobre COP30, que está no nosso programa e acabamos não falando a respeito. Que pena que eu não vou falar de cultura de dono, porque a minha é forte. A sua é forte e secular. Forte e secular. Tá tatuada. Mas, anyway, COP é um assunto delicado, porque, na verdade, o que aconteceu, acho que a agenda nos Estados Unidos mudou. E a agenda no mundo mudou um pouco. Então, eu acho que o Brasil tem uma chance incomensurável na questão de energia limpa, biotecnologia e outras coisas, alimentos e energia é, assim, sensacional. Mas não é o que está no topo da agenda agora da principal economia mundial. Então, eu acho que o COP é importante, é relevante, a gente deveria usar e mudar um pouco a retórica e entrar muito nessa questão de energia e alimentação e produtividade. Porque tem que chamar a atenção do resto. E todo mundo sabe, a China sabe, a Europa sabe, e o próprio Estados Unidos sabe, mas eu acho que saiu um pouco da agenda principal e a gente precisa de alguma forma retomar e usar o COP mais nesse sentido. Eu acho que de praticidade. Né? A questão da sustentabilidade não pode ser só a sustentabilidade. O que a gente fala de sustentabilidade? É um negócio bem feito, que tem governança, que tem lucro, que se preocupa com o ambiente, que se preocupa com a sociedade. Então tem que ter tudo isso. O COP tem que pegar isso e endereçar de forma prática para o mundo empresarial. Essa é a minha visão. Bom, um olhar, digamos, mais empresarial, menos ambientalista. Não sei se menos ambientalistas, se for, talvez essa seja a palavra, mas eu acho que tem que ter uma visão empresarial, sem dúvida, porque até o ambientalismo dá lucro, se você fizer uma coisa sustentável. Então, a questão de desmatamento, Amazônia, isso, aquilo, se você tiver uma comunidade na Amazônia produzindo, gerando renda, ele não vai desmatar. Então, assim, tudo gira em torno de você fazer aquela economia sustentável. Então, eu acho que é muito mais empresarial, de qualquer tamanho, né, do pequeno ao grande, mas é muito mais empresarial do que romântico. Ou seja, olhar tudo com um princípio, meio e fim, né? É isso. E falando em fim, chegamos ao final do programa. Estamos aqui já com o horário meio estourado. Eu agradeço muito Gustavo, Diego, Simone, Wanderson, Tomazoni. E a gente volta aqui na próxima quinta-feira com vocês na BMC News.